Olá, meus amigos cafeicultores! Normalmente, quando a gente fala dos nutrientes da planta, nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio, enxofre e vários outros, são nutrientes que vai fazer com que nós compramos adubos, tomamos decisões e aplicamos nas lavouras. Assim, vai ter uma diferença muito grande se você vai conseguir produzir ou não de acordo com que você conseguir organizar e saber o real funcionamento de cada um desses nutrientes. Apesar de você já ter visto vários programas ou várias informações falando desses nutrientes, hoje eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples, muito didática, que vocês vão aprender e nunca mais vai esquecer. Assista até o final que eu vou explicar para vocês a analogia, ou seja, como que cada nutriente funciona na planta, comparando com o funcionamento de um carro, onde todo mundo conhece. Essa comparação vai ser o tema do nosso Gustavo Ranó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café. Vamos começar pelo elemento que é o nitrogênio, que é um dos principais, necessita de grandes quantidades, tem um custo elevado, normalmente você pode acertar ou não na adubação. E o que seria esse nitrogênio? Seria o combustível do carro. Para você ter uma ideia, o nitrogênio é o que faz a planta crescer. Ele faz com que construa blocos de aminoácidos, com blocos de proteína e aí sim estruturar toda a planta. Então fica a dica. Nitrogênio, o combustível da planta, que é grandes quantidades. Em excesso, pode desperdiçar. Em falta, o carro não anda. O segundo elemento é o responsável pela energia da planta. É o que vai ser responsável para poder ativar o sistema energético e aí sim a planta funcionar. Seria o fósforo, que no carro ele teria a função de uma bateria, ou seja, a energia da bateria é o fósforo. Agora, o que seria as marchas do carro? O sistema de transmissão que pega a energia do motor e transmite para as rodas. Seria o potássio. Na planta, o potássio é o que permite a transmissão da planta, o que permite que a planta fique mais forte ou mais fraca, que ela ande mais rápido ou que ela ande mais devagar, que ela ande mais forte ou mais fraca. Tem tudo a ver com o sistema de transmissão do carro. E o que seria a função do cálcio no carro? Na planta, ele tem uma importante função de estabilidade, de sustentação, faz parte da parede celular da planta, toda essa estruturação que a planta precisa para ter mais sustentabilidade. No carro, seria o chassi, que fornece toda a estabilidade e estruturação do veículo. Para aqueles que falam que o motor é o mais importante do carro, qual seria o elemento que correspondesse ao motor? Para você ter uma ideia, esse elemento, na planta, ele tem a capacidade de captar a luz solar e transformar em açúcar. Ele é o centro da molécula de clorofila, que faz todo esse papel de captação de luz. E qual seria o nutriente nesse caso? O magnésio. Ou seja, o magnésio é o motor da planta. É ali que pega energia e consegue converter em uma forma que a planta continue crescendo, metabolizando e produzindo. Em uma planta, o enxofre tem várias funções, são funções essenciais. Mas uma das funções que eu vou destacar aqui é a capacidade de desintoxicação da planta, de limpar a planta e ser emitido ao ambiente. Seria o escapamento se fosse comparado com um carro. E esse nutriente seria o enxofre com essa propriedade. Um nutriente responsável pela direção que a planta vai, pelo crescimento, pela formação, pela estrutura das folhas, das flores, dos frutos. O que seria essa direção? No carro, é o volante. E na planta? Na planta encaixaria muito bem essa função de volante para o boro, que ele tem toda essa estruturação importante dentro da planta e principalmente na cultura do café, ele tem um protagonismo maior que as outras culturas. Agora nós vamos falar do sistema elétrico da planta. Mas antes, a gente vai dar aquela paradinha básica para pedir para você, aquela hora, sentar o dedo no like e deixa aqui nos comentários a palavra gostei,
se você está gostando dessa analogia. Vai dar mais engajamento no canal e fortalecer cada vez mais a nossa cafeicultura. E lembrando também em fortalecer a cafeicultura, todas as segundas-feiras, às 19 horas, ao vivo aqui no canal do Gustavo Ranó Café, nós temos o programa Café Completo, um programa ao vivo que fala de produção, mercado, qualidade, consumo e muitos outros assuntos. Para quem gosta de café, para quem é apaixonado pela cultura, sem dúvida nenhuma, não pode perder. Todas as segundas-feiras, às 19 horas. O sistema elétrico, diferente da bateria, que é o fósforo, seria aquele responsável para acionar o limpador de para-brisa, os faróis, a ignição e muitos outros sistemas dentro do carro. E esse elemento seria o zinco, que ele tem um papel de defesa da planta, regulação de crescimento, complementação, atividade metabólica e muitos outros. Então, para poder ficar facinho da gente entender, o zinco é o sistema elétrico do carro. Será que o carro tem estresse? A planta de café tem estresse. E quando a planta está estressada, ela tem um elemento, um nutriente muito importante que ajuda a dar essa regulada na planta, diminuir estresse, dar mais resistência para poder melhorar essa condição da planta e cada vez mais produzir mais café. Já o carro, o que seria aquele sistema onde que diminuiria a temperatura desse carro quando subisse? Ou aquecia mais rápido quando precisasse? Pois é, estamos falando do radiador. E para poder entender a nossa analogia aqui, o manganês seria o radiador do carro. O nutriente responsável por diminuir o impacto da planta, ajudar na sobrevivência, estabilidade da planta, oscilando entre um estresse e o outro, cairia muito bem para o ferro. Esse micronutriente, ele tem funções muito especiais que são únicas na planta e ajudam demais no desenvolvimento, estabilidade e produtividade. Estamos falando que se fosse um carro, seria a suspensão. Pois é, o ferro é a suspensão. O nosso último nutriente, ele tem uma função muito importante em relação à segurança da planta, em relação à proteção contra pragas e doenças, melhora o sistema imunológico da planta e com isso, se for comparado com um carro, seria o sistema de segurança, o cinto de segurança, os airbags, toda a inteligência que protege a nossa vida dentro do carro e faz com que essa harmonia aconteça cada vez mais. E esse nutriente seria o cobre. Meus amigos, acho que ajudou bastante vocês a entender. É muito complicado a gente gastar dinheiro, comprar adubo todo ano, foliar e não entender para que serve tanto. Tá certo que os nutrientes têm uma função bem mais complexa do que isso que a gente falou, mas é interessante você ver que tão importante no carro quanto na planta, a importância é igual. E é importante saber que sem qualquer um desses nutrientes, o carro não funciona, ou seja, a planta não funciona. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Ranó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. E Centriflux, agilize o fluxo da colheita com máquina 2 em 1 que centrifuga e transporta o seu café.